Olá, chamo Inês Carreira, sou a fundadora e coordenadora da Saber Interativo e estou aqui hoje em mais uma entrevista da Semana das Profissões, esta iniciativa que criámos para, enfim, contribuir para a reflexão sobre opções profissionais, opções pessoais para jovens e também para adultos. E hoje tenho aqui comigo a Maria Cardoso. Olá, Maria, bem-vinda. Olá, Inês, obrigada pelo convite, estou muito contente por estar aqui. Obrigada por teres aceito. E então, a primeira pergunta é sempre igual. Diz-me, o que é que tu gostarias de ser quando eras pequenina? O que é que tu querias ser quando fosses grande? Quando era pequenina, tinha um grande dilema. Eu queria ser muita coisa e, ao mesmo Uhum. tempo, é quase como se eu não quisesse ser nada em concreto. Na minha cabeça, portanto, eu acho que isto é uma daquelas crenças que, de alguma forma, nasce connosco, não é? Eu achava que eu tinha de poder ser muita coisa ao longo da Uhum. vida. Eu gostava de muitas coisas diferentes daquilo que eu via, não é? Daquilo que eu via nos outros, eu gostava muito de ser como a pessoa A ou B ou C, mas coisas muito dispares. Por exemplo, eu adorava as professoras que tinha e eu Uhum. adorava ser capaz de ensinar como elas, eu admirava muito os professores, mas ao mesmo tempo eu gostava imenso do que o meu pai fazia. O meu pai tinha uma empresa e aquilo para mim, eu adorava ir para lá, um, ir lá mesmo para o pé das secretárias e adorava tudo aquilo que se passava lá, tanto aquilo que ele fazia, como aquilo que a secretária estava a fazer, como o comercial que chegava e trazia, não é, novidades de algum cliente, e aquilo para mim era como se fosse um mundo dentro do mundo. E a minha Uhum. maior questão, quando eu era pequena, era que eu quero ser isto tudo, como é que eu vou fazer isto? Mas nunca foi uma ideia fechada, não é? De quando eu for grande, como algumas pessoas têm, quando eu for grande eu vou ser professor e já está definido. Eu acho que eu nunca tive essa definição clara. Uhum. Ok, muito bem. E qual é que é a tua profissão atual? Então, atualmente eu sou cofundadora da Academia de Assistentes Virtuais, que na Uhum. prática nós somos um negócio, uma empresa, em que nós damos formação a assistentes virtuais. O nosso objetivo, a nossa missão é formar estes profissionais. A assistência virtual é relativamente recente em Portugal, formar Uhum. profissionais desta área então em Portugal e ajudar a impulsionar esta profissão, porque, uma vez que é uma profissão nova, nem é conhecida por profissionais, nem é muito conhecida ainda por parte de empreendedores e mesmo por parte de empresas. E se o mercado não estiver preparado, estas pessoas também acabam por não ter uma, vou-lhe chamar saída profissional, não é? Mas acabam por não ter uma ocupação profissional que seja satisfatória. Além disso, sou Project Manager no Grupo Academy, que é um grupo de escolas de formação. Uhum. Ok. E como é que foi este percurso? Ou seja, como é que chegaste até aqui? Olha, Inês, olha, eu vou recuar muito Podes e vou começar dizer lá do início, até antes de nasceres. Começa onde tu quiseres. a primeira vez que eu fiz alguma coisa, e eu não vou dizer que foi a nível profissional, não era um contrato, não era nada, eu fui ajudar o meu pai. Portanto, quando eu tinha 16 anos, eu tinha decidido mudar de curso e o meu pai disse-me que sim, eu podia mudar de curso à vontade, mas na altura eu ia estudar gestão vertente autárquica, mas as saídas profissionais eram secretária, ou trabalhadora numa junta, ou trabalhadora numa escola. Como ele tinha Uhum. a empresa, ele disse, ok, queres mudar? Muda, mas então anda lá a ver se vais gostar daquilo que vais fazer. E eu Uhum. passei as minhas férias de verão a trabalhar lá na empresa com as outras duas secretárias da empresa. Foi assim a minha primeira ocupação profissional, não é? Vou-te chamar assim, uma ocupação de verão. Depois, aos 17 anos, já fui trabalhar para o McDonald's, uma coisa que Uhum. não tem nada a ver, não é? Eu estava a estudar e eu queria também ganhar algum dinheiro e ser eu a gerir o meu dinheiro. E inscrevi-me em vários sítios, acabei por ser chamada para um restaurante McDonald's. E para ser sincera, acho que foi das profissões que eu tive que foram mais marcantes e mais determinantes no meu percurso. Porque, sinceramente, eu nunca trabalhei em sítio nenhum onde o trabalho de equipa fosse tanto uma realidade como é no restaurante McDonald's. Uhum. Já trabalhei numa série de sítios depois disso, mas ali eu aprendi o que é trabalhar em equipa. E acho que isso foi uma coisa que veio sempre comigo. Foi esta questão da entreajuda. Se nós nos ajudarmos todos, nós conseguimos chegar aos objetivos. Independentemente de eles às vezes serem
ou nos parecerem irrealistas. Pronto, imagina, um dos objetivos era que tínhamos de fazer o atendimento completo em menos de 5 minutos. E às vezes as filas iam quase até à entrada da sala de cinema. E naquele momento, aquele objetivo era irrealista, ou podia parecer. Mas toda a gente ia trabalhar para que ele fosse cumprido ou ficasse o mais próximo possível de ser cumprido. E acho que isso influenciou tudo aquilo que eu fiz a seguir. Porque marcou-me muito essa questão de, independentemente da equipa que está, a equipa vai mudando, não é? Independentemente da equipa que está, independentemente do posto onde nós estamos, que nós também mudamos de posto, toda a gente vai trabalhar em conjunto e toda a gente vai dar o máximo para o objetivo ser cumprido. E isso influenciou tudo e mudou tudo. Eu estava a estudar gestão autárquica, não é? E quando fiz um estágio numa autarquia, percebi que eu nunca me vou dar aqui. As pessoas aqui não trabalham em equipa e não é isto que eu quero. Naquele sítio não estavam a trabalhar. Isso para mim era determinante. Nunca iria querer trabalhar num sítio onde cada um puxa para o seu lado. Ok. Qual foi a tua motivação para estudar gestão autárquica? Portanto, estávamos a falar, era um curso secundário, era um curso de nível superior? É um curso profissional, um curso Ok. secundário. Então, eu fiz uma daquelas coisas que eu acho que não se fazem, não é? Mas quando eu fui para o 10º ano e não sabia o que escolher, eu inscrevi-me naquilo que toda a gente achou que seria o melhor para mim. Eu era uma boa aluna, eu era muito boa aluna e, portanto, toda a gente me dizia que, olha, o melhor é o curso de Ciências e Tecnologias. Porque um aluno que vai para Ciências e Tecnologias pode ser tudo. Isto estamos a dizer, sem dizer que nos outros isto não é verdade. Então, eu inscrevi-me em Ciências e Tecnologia. Assim, eu não sabia o que queria ser, eu tinha mais 3 anos para pensar enquanto estudava. E quando cheguei lá, fiquei muito desiludida. Porque nós não saímos de um âmbito teórico, quer dizer, os períodos vão passando, os meses vão passando, e eu não sei para que é que eu vou usar aquele conhecimento. Os próprios professores têm alguma dificuldade em dizer-nos para que é que nós vamos usar o conhecimento, não é? Aquilo que se ouve é, para ser médico, esta nota não serve. Esta matemática não é para todos, que é outra coisa que nunca se podia dizer. Esta matemática não é para todos. Enfim, uma série de coisas que, por um lado, nos condicionam e que, por outro lado, eu senti que, nós não estamos aqui a fazer nada. Para que é que eu estou a estudar? Uma flor, por exemplo, qualquer coisa relacionada com as flores, mas ninguém vai lá embaixo e vai ver as coisas na realidade. Faltava-me este lado prático de isto aqui é muito bonito, mas lá fora é que existe a vida. Não é? Lá fora é que está tudo isto que nós estamos a analisar. E eu tinha uma amiga que estava a tirar o curso profissional de gestão. E no tempo entre as aulas que nós passávamos juntas, eu via a turma dela fazerem uma série de trabalhos. Por exemplo, em contabilidade, elas estavam mesmo a analisar relatórios de contas de empresas. Elas estavam a organizar os balanços, elas estavam a fazer as demonstrações financeiras. Mesmo para a economia, faziam estudos para analisar notícias, enfim, vários trabalhos para apresentar aos professores. E eu olhava para aquilo assim, fogo. Elas vão sair muito mais preparadas do que eu do 12º, porque elas estão a perceber como é que realmente no dia a dia se fazem as coisas. E eu estou para aqui a estudar bases teóricas que nunca vão além disto, nunca vão além das bases teóricas. Tirando a Fisicoquímica, pronto, eu tenho por aqui um parênteses. Na Fisicoquímica nós todas as semanas fazíamos alguma coisa propriamente dita, em termos de experiências, em termos depois também do relatório, que nós percebíamos não só a experiência, não é? Mas o resultado daquela experiência. Isso para mim já era bom, já era suficiente, mas eu só sentia isso ali. E eu comecei a pensar que, bem, isto vai me levar à frustração, por isso eu vou mudar. Eu gosto, como eu já disse há bocado, desde os meus 6 anos que eu adorava a empresa do meu pai, eu gosto daquilo que eles fazem ali, aquilo que elas estão a fazer ali dá para depois trabalhar numa empresa e fazer aquilo que eu vejo os outros a fazer e que eu gosto, não é? Aí vou mudar. E na altura os professores aconselharam-me a não ir para um curso profissional. Eu própria tinha muitas crenças sobre os cursos profissionais e sobre os alunos dos cursos profissionais. E então eu inscrevi-me no curso profissional de gestão e no curso socioeconómicas, que eu nem sei se ele ainda existe, mas pelo menos ali ele raramente abria. Nenhum nem outro abriram. Eu tinha feito uma promessa. Eu prometi à minha mãe, se o curso não abrisse, eu continuava em Ciências e Tecnologias. Mas eu estava
convicta, eu arranjei mais 2 ou 3 pessoas para se inscreverem comigo nos cursos, eu estava convicta que ele ia abrir. E quando ele não abriu, eu pensei, eu vou ter de arranjar uma alternativa, porque eu não vou voltar para ali. E encontrei uma escola profissional, só que não tinha o curso de gestão, tinha a gestão vertente autárquica. Mas eu adoro política. E adorava a política, pronto. E andei a pesquisar sobre a escola, andei a ver coisas que eles davam ali e achei aquilo muito interessante. E achei que, pronto, se eu gosto de gestão e percebo como aplicar numa empresa, por que é que eu não posso ir aprender como é que se aplicam noutros tipos de organizações que eu ainda não conheço? E pronto, e foi assim que eu cheguei àquele curso profissional. Que eu não vou dizer que é perfeito. Não vou dizer, o curso era... Não, eu, aliás, fui muito crítica durante aqueles 3 anos, sobre tudo aquilo que eu acho que nós podíamos implementar num curso profissional, para que as pessoas saiam ainda mais capazes e com ainda mais conhecimentos do que é que se faz no mundo real. E aqui uma coisa simples, contabilidade. E nós vamos e abrimos um T num papel e aprendemos durante 3 anos, abrimos T's num papel e depois chegamos a uma empresa e afinal insere-se aquilo num programa e já está. Eu acho muito importante aprender a lógica do como é que funciona, mas a seguir, como é que eu vou usar? Senão o conhecimento não me serviu de muito. Pronto, então fui sempre um bocado crítica neste sentido. Mas foi assim que eu cheguei à gestão autárquica. E depois comecei-me aqui a equacionar se fazia sentido ou não eu ir para a universidade. E houve uma fase em que eu disse assim, eu vim tirar um curso profissional, mas eu vou para a universidade. Porque se eu era uma pessoa muito inteligente, não é? Se toda a gente achava que eu tinha de ir para a universidade, claro que eu ia para a universidade. Isso nem era uma pergunta, não é? Depois eu comecei a perceber que se fosse fazer isto, eu ia estar a fazer exatamente o mesmo que eu fiz no primeiro 10º ano. Eu vou fazer aquilo que os outros esperam de mim, mas que não é aquilo que eu quero. Comecei a equacionar e pus de parte. E durante ali o 11º, e sobretudo depois de eu começar a trabalhar então no McDonald's, eu achei que não fazia sentido nenhum. E claro que no McDonald's não estava a colocar os meus conhecimentos ali, não é? O meu trabalho era operacional, é fazer, ponto. Não é nada daquilo que eu trago no meu curso. Mas ao mesmo tempo trouxe-me a perspectiva quando eu trabalho, eu estou a ganhar dinheiro. Quando estou a estudar, eu estou a gastar dinheiro. Por muito que isto seja um investimento, a verdade é que o estudo superior tem custos em Portugal. E para algumas pessoas, 1000 euros por ano pode ser pouco e para outras pode ser muito. E depois onde é que há o curso que eu quero? Comecei a ter assim algumas questões. E depois, com a ajuda de alguns professores, eu lá decidi que eu ia continuar os meus estudos. Eu achei que realmente, eu gosto disto, eu adoro a contabilidade das autarquias. Acho que foi daquelas coisas que eu descobri que eu pensei, a sério, nós temos isto. Pronto, aquilo para mim era uma coisa muito divertida, saber as 2 contabilidades, e comecei a pensar então em seguir para a universidade. Mas não foi possível. Eu inscrevi-me, mas só as universidades que eu queria eram Coimbra ou Aveiro, que era onde tinha então estes cursos relacionados com as autarquias, e depois de saírem os resultados eu percebi que ia ser financeiramente inviável por todos os custos que estavam aqui incluídos. E decidi procurar trabalho. E foi muito giro, porque nos cursos profissionais, e acho que é uma coisa que é um bocado desvalorizada, nós apresentámos um trabalho final. Eu decidi apresentar um trabalho sobre contratação pública e eletrónica. Aquilo era, em 2008, aquilo foi uma grande novidade. Na verdade, para mim, aquilo era quase uma bandeira, porque nós éramos, em termos da União Europeia, nós éramos o país com melhores resultados. Nós fomos os mais rápidos a implementar isto. E aquilo para mim era uma bandeira, quer dizer, eu gosto de política. Eu gosto da parte autárquica, aquilo era um tema quente para mim. Eu ajudei também na empresa do meu pai muito neste campo da contratação pública e eletrónica e decidi fazer um trabalho sobre isto. Tentei não ser ousada demais, porque eu queria trazer discussão. Há uma série de pontos lá que eu não concordava com aquela lei. E eu decidi analisar a lei e trazer empresas que trabalhavam, que criaram estas plataformas para discutirem comigo isto. Para mim, nós trazíamos também empresas, mas eu andava no 12º e achei que aquilo era usado demais.
Então eu tentei ali conter-me. Mas foi um trabalho que me deu imenso gosto fazer, que implicou de facto muito de mim e que agora vou ser sincera. A Maria que entrou em Ciências e Tecnologias não ia ser capaz de fazer um trabalho destes. Porque estava presa a conceitos teóricos. Porque não ia colocar as mãos na massa e perceber qual é a dificuldade de aplicar esta lei numa empresa normal, não é? Numa empresa qualquer, numa pequena empresa em Portugal. Pronto, portanto, sinceramente, acho que foi assim, fiquei super contente com o trabalho que eu consegui fazer e acho que foi a prova como um curso profissional é aquilo que nós fizermos dele. Eu posso dar muito ou eu posso dar pouco. E depois eu vou ter o resultado daquele que for o meu empenho. Isto vai ser igual em todo lado. Se eu for para Ciências e Tecnologias e estudar para o 10, estudei para o 10 e vou ter determinadas competências. E se eu estudar para o 15, para o 16, ou até mesmo que seja para o 18 ou para o 19, eu vou ter competências diferentes. Então o curso é bom ou mau dependendo daquilo que nós fizermos com ele. Claro, claro. E já agora deixa-me dar só aí uma chega. Eu dei aulas numa escola profissional um ano e também tinha o curso de gestão e eles trabalhavam com programas de software, porque eu penso que há uma forma de, em contexto educacional, ter acesso aos programas. E eles tinham ainda uma questão muito interessante que era, eles aprendiam a fazer IRS e, na altura de fazer IRS, eles faziam o IRS gratuitamente às pessoas da comunidade, que era naturalmente uma situação ótima para ambas as partes, né? Uns treinavam e os outros tinham um problema resolvido. Sim, portanto, todas essas componentes são muito, muito interessantes, claro que sim. Sim, nós não aprendíamos essa parte do IRS por ser gestão autárquica, só para explicar, o curso já não existe, mas só para explicar brevemente, há um tronco comum, portanto, em que nós aprendemos todos igual, e depois há ali a partir de um determinado módulo que nós desviamos para aquilo que é o autárquico, até porque nós precisamos de perceber, não é? Qual é que é a diferença e quais é que são as bases comuns, e precisamente no módulo do IRS é precisamente onde nós entramos. Nós, em autárquica, entrávamos na parte autárquica. Mas fazíamos uma série de iniciativas e que na prática estavam também muito relacionadas com o objetivo do curso. Por exemplo, no Natal nós organizávamos uma feirinha, não é, dentro da escola, em que nós vendíamos produtos feitos por nós, além de recolhermos roupas, brinquedos, etc. Vendíamos produtos feitos por nós para ir ajudar uma associação de cariz social. Porque a parte autárquica, e às vezes o nome autárquica pode não dar a entender isto, não é? Mas tem muito a ver com tudo o que é ação social também. Porque isto também é, de alguma forma, a responsabilidade das autarquias. E, de alguma forma, as autarquias também têm influência nestas associações. Nós íamos até mesmo cozinhar o jantar de Natal, por exemplo, dos sem-abrigo ali daquela zona. São coisas pequeninas, mas que nos ajudam a ir para o campo, não é? Ajudam-nos a perceber na prática como é que as coisas funcionam. Ok, exato, sem dúvida. Muito bem, então e depois chegaste a avançar para uma licenciatura? Olha, cheguei. Então depois eu fui trabalhar para uma empresa onde eu trabalhava precisamente com contratação pública e eletrónica. Foi muito giro eles descobrirem que afinal eu sei alguma coisa, não é, sobre uma área que era uma necessidade completa deles. E depois já lá estar eu comecei a pensar que curso é que eu devia seguir. Porque eu para ir estudar eu tinha necessariamente de estar a trabalhar. E, portanto, tinha de ser um curso noturno e à noite, aqui no Porto, nós não tínhamos muitas opções na minha área, eu acho que nenhuma. Eu tinha a opção da contabilidade ou tinha a opção de comércio internacional. Eu vi ambas as licenciaturas e depois até enviei um e-mail a uma das minhas professoras a pedir ali alguma ajuda, como ela me conhecia, e a contabilidade para mim trazia-me um problema. Para mim é muito importante eu poder fazer coisas diferentes. E eu associo muito o trabalho do contabilista e tendo em conta tudo aquilo que eu aprendi, não é? A fazer mais do mesmo. Ok, vou trabalhar com muitas empresas, mas eu vou estar constantemente a emitir faturas, a organizar faturas, a inserir isto nos programas, a tirar as declarações, a cumprir prazos fiscais. Mas isto para mim era super importante, mas era frustrante.
E eu estava muito na dúvida do, ok, eu vou arriscar, tirar isto. Aí eu sei, o facto de ter aquela licenciatura não quer dizer que eu tenha necessariamente de fazer aquilo, não é? Mas aquilo vai ser a minha especialidade. Ou eu vou tirar comércio internacional, em que nós também tínhamos cadeiras de gestão e de contabilidade, mas que nos vai estar aqui muito direcionado para importações e exportações. Isto pareceu muito mais divertido. E eu trabalhava com uma empresa de serviços, de arquitetura e de fiscalização de obras, neste caso, mas que nós trabalhávamos também com o mercado internacional. Mesmo em termos de contratação pública e eletrónica, nós procurávamos também contratos internacionais. Então eu decidi entrar por aqui. Falei com uma professora, lá está, que ela conhecia, foi a minha orientadora da prova final. Na verdade, ela até me disse: olha, Maria, de facto, concordo contigo, acho que no teu caso, e tendo em conta o teu perfil, não vais gostar muito de ser uma técnica oficial de contas, mas podes considerar, por exemplo, ser uma revisora oficial de contas. Não é uma opção de muita gente, mas também é necessário. Sim. Eu não compreendo muito bem o conceito, nem a diferença em termos, quer dizer, eu percebo a diferença em termos do trabalho, mas ao mesmo tempo, sabes, deixa-me com algumas dúvidas. Eu decidi que era melhor não. Então fui para o comércio internacional. E depois entrei ali num conflito interno. Porque eu fui tirar um curso, em primeiro lugar, que tivesse ligação com a empresa onde eu estava. E eu cheguei a novembro e o meu contrato não foi renovado. Eles precisavam de alguém com conhecimentos de engenharia, portanto, que viesse ajudar na contratação pública eletrónica, mas que pudesse dar um tipo de ajuda que eu, logicamente, não sou capaz, não é? Em termos da elaboração da proposta. Porque há partes técnicas e que, logicamente, sem essa formação eu nunca seria capaz. Portanto, já tinha aqui um desafio e depois tinha outro desafio. E eu nunca me imaginei a trabalhar numa empresa que comercializasse, que importasse ou exportasse bens. E na gênese daquele curso só se importavam e exportavam bens. Pronto, eu entrei aqui numa espécie de conversa, não chamar uma discussão, porque nós temos uma conotação negativa para o termo, mas uma espécie de conversa com um professor de comércio internacional e perguntei, então, mas quando é que nós vamos aprender como é que se faz a importação e a exportação de serviços? O que é importante considerar nestes casos? E ele diz-me, não, nós importamos e exportamos bens, serviços não. Aquilo para mim foi muito pesado, eu não vou fazer isto. Na prática, naquele curso, prepara-se pessoas para trabalhar em alfândegas, para trabalharem nestas empresas que tratam do processo da importação e exportação. Que é quase a mesma coisa da contabilidade, percebes? Era fazer o mesmo tipo de trabalho, muito de cumprir datas, cumprir prazos, preencher formulários, e não era isto que eu queria. Pronto. E então eu decidi sair do curso. Mas eu, quando saí, eu já tinha aqui uma coisa em mente, eu já tinha um outro curso em mente. Porque eu saí daquele curso e, entretanto, eu andava aqui, assim, muito apaixonada pela parte dos hotéis. Porquê? Porque acho que há toda uma experiência numa visita a um hotel, e eu não queria nada estar na parte da frente da experiência, e eu queria estar na parte do back-office, que na prática é o que eu gosto. Sim. Eu queria ser capaz de interferir e de ajudar a que esta experiência fosse boa, não é? Porque aqui tudo influencia. Nós temos a parte da recepção, ok, que nunca foi uma das áreas da minha paixão, porque acho que é muito parte da frente, mas temos toda a parte de logística, não é? Porque ou pode haver um restaurante ou uma cantina, um sítio de pequenos almoços, não é? Quer dizer, há aqui uma parte muito importante que também faz parte da experiência, mesmo que ninguém veja. Há uma parte, ou seja, de stocks na prática, não é? Logística, muito ligada aqui a stocks. Há uma parte de contabilidade, há uma parte de recursos humanos. É preciso, na minha cabeça, naquela altura, não é? É preciso ter muito cuidado com as pessoas que nós estamos a escolher para estarem aqui a fazer parte desta equipa, que vão interferir com o cliente, que vão influenciar necessariamente a experiência do cliente. Pronto. Mesmo a parte das limpezas de um hotel. Essa área, a mim, por muito estranho que isto pareça, isto para mim era uma coisa que me fascinava. Como é que nós escolhemos estas pessoas? Como é que nós ensinamos estas pessoas? Como é que se faz o serviço propriamente dito? Eu gostava de saber.
quais é que são os protocolos que elas seguem. Uhum. E, para mim, os dias, e posso estar muito enganada, os dias, quem está no back-office de um hotel seria uma coisa muito diferente. Porque hoje nós recebemos um casal, amanhã recebemos um grupo, depois temos um evento. Há as próprias estações do ano que eu acredito que mudam tudo, não é? Porque o próprio perfil do cliente é diferente. Isto na minha cabeça já estava apaixonada pela ideia. Quando ia mudar de curso, percebi que aqui no Porto ou tinha uma universidade privada, e voltava a ter aqui um problema, eu estava desempregada, por isso à partida seria insustentável. E por outro lado, na faculdade onde eu andava havia gestão de atividades turísticas. E eu fui ver o plano de curso e achei que aquilo não tinha nada a ver. Portanto, e decidi ir para a melhor universidade ou a melhor faculdade do país de gestão hoteleira. Pelo menos foi isto que eu encontrei na internet, que é no Estoril. É a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Então, olha, eu cheguei ao pé da... Eu, na verdade, andei há algum tempo a namorar a ideia, fui dizendo, mas eu acho que ninguém me levava muito a sério. Depois eu disse à minha mãe, olha, amanhã vou para Cascais. Já falei, já tinha falado com uma prima, ela vai comigo, ela diz que fica lá comigo a primeira semana, para eu me ambientar, para organizar as minhas coisinhas. Ela está de férias, fica lá comigo e depois vem à vida dela. Não tinha onde ficar. Fui ao site da faculdade, eles tinham lá assim uns anúncios de quartos, e eu liguei, achei a senhora super simpática, aquilo não tinha fotos, mas a senhora era muito simpática, aluguei o quarto por telefone, disse à minha prima para comprar os bilhetes de autocarro e fomos. E mudei-me para Cascais. Eu também não tinha trabalho, é verdade. Eu tinha uma colega que tinha trabalhado comigo no McDonald's, com quem eu falei, disse que estava a pensar em mudar-me, etc. E ela disse-me que lá havia muito mais oportunidades. Ela disse, Maria, olha, se quiseres vir, anda, naquilo que eu puder eu ajudo-te. Se eu souber de alguma coisa, tanto a nível de casa, né, como a nível de trabalho, eu falo contigo. E eu meti aquilo na cabeça e fui. Pronto. Em termos da casa, não me enganei nada, não é? A senhora era muito simpática, a casa tinha aquilo que eu precisava, pelo menos, para poder estar lá. Só tinha uma colega de casa, só havia mais um quarto, o que também era muito pacífico. E a verdade é que na semana a seguir eu já estava a trabalhar. Comecei por trabalhar, e foi ela que me arranjou, a minha colega, não é? Num cafezinho, num shopping pequenino cá lá, num centro comercial que há mesmo em Cascais. Passado aí umas 2 ou 3 semanas, o meu senhorio tinha-me arranjado num call center de um amigo dele. Eu estive lá um mês e posso dizer uma coisa. Agradeço imenso a oportunidade, serviu precisamente para perceber o que é que eu nunca mais queria fazer na minha vida. Mas ensinou-me alguma coisa, não é? Porque isto Claro. também de percebermos qual é o nosso limite é importante. E ao mesmo tempo eu tinha entregue uma série de currículos e comecei a trabalhar numa consultora financeira imobiliária e ao mesmo tempo consegui, num mês, sair então do call center e entrar na Vorten do Cascais Shopping e começar a trabalhar no serviço pós-venda. Eu fui e eu sabia que mais uma vez naquele ano eu não ia poder estudar. Não é? Eu primeiro tinha de ter a certeza que tinha como pagar contas. Só a seguir é que eu podia estudar. Mas de qualquer modo eu tinha de ter trabalho era lá, não era aqui, não me ia servir de muito. Pronto, olha, foi um ano basicamente para me organizar e também para voltar a repetir o exame. Pronto, eu tinha de repetir o exame, né, que eles têm um prazo, e tive de voltar a fazer o exame de economia. Pronto, e entretanto então entrei em direção e gestão hoteleira, fiz o primeiro ano e depois fiz metade do segundo. Quando fui para o segundo ano, eu decidi que precisava de passar a full time então na Vorten, precisava de ter um horário mais certo, e o meu horário era das 10 às 7 e a minha faculdade era das 6 à meia-noite. Pronto, então eu faltava à primeira aula e fazia das 8 à meia-noite, ou das 8 às 10, havia 1 ou 2 dias que era das 8 às 10, e fiz assim no segundo ano. Entretanto, engravidei em janeiro, a faculdade acaba em junho, não é? E achei que já não ia dar para mim para fazer aquele curso. Porquê? No segundo ano, uma das coisas que nós temos é um curso, ou são aulas de restaurante, e temos aulas também de cozinha e de pastelaria. E estas aulas, em particular as de cozinha e pastelaria, são ao sábado. Ok. Eu morava com uma namorada em Cascais. Não tinha família nenhuma.
para mim, deixar a minha filha sozinha, ele trabalhava na Vorta, não é? Também por turnos, deixar a minha filha sozinha para ir passar 4 horas no sábado à tarde na faculdade ia ser difícil. Não vou dizer impossível, difícil. Chegava ao final e tinha de ir fazer um mês de estágio num hotel. Então isso significava ter de pedir uma licença sem vencimento no meu trabalho. Sim. Isto era incompatível. Com uma filha, eu não conseguia imaginar-me a fazer esta gestão. Então optei por sair. Ao mesmo tempo, eu estava um bocado frustrada. Porque o meu estágio tinha necessariamente de ser em F&B. Não é? É na parte da comidas e bebidas. No terceiro ano, sim, no terceiro ano da licenciatura, nós tínhamos mais um estágio em recepção. Ou seja, as 2 áreas que eu nunca quis. Eu queria estar mesmo na parte de back-office. Eu queria estar mesmo nas áreas da gestão. Até podia fazer um estágio como assistente de direção, podia fazer um estágio na contabilidade, nos recursos humanos, na logística. Eu não importava. Mas eu queria estagiar na área onde eu queria trabalhar. E não na área onde alguém está a dizer que eu tenho de trabalhar. Depois tivemos lá assim, um evento na faculdade em que um professor está-nos a dar um exemplo de uma aluna que teve sucesso. Trabalhou 7 anos na recepção do hotel e agora o diretor, não é, da recepção foi promovido e ela ia passar a diretora da recepção. E eu pensei, sério? Então a senhora trabalhou 7 anos exatamente no mesmo sítio e eles acham que isto é sucesso. O meu conflito outra vez do sucesso é, eu vou fazer 7 anos exatamente o mesmo serviço de recepção. Eu não gosto de atendimento ao cliente. Eu trabalhava em atendimento ao cliente. Mas não era isso que eu queria fazer o resto da minha vida. E muito menos num hotel. E ao fim de 7 anos estão-me a dizer que ela teve sucesso. O meu conceito de sucesso é diferente do deles. Então entrei ali um bocado neste... vou-lhe chamar conflito. Era mesmo um conflito de... a minha expectativa e o que eles me estão a oferecer. E depois tinha colegas de gestão de turismo que faziam estágios nos recursos humanos de um hotel. Então eu tinha escolhido a licenciatura errada, fiquei ali um bocado frustrada com aquela situação. E decidi então abandonar também ali a gestão de turismo. Assim, é quase como se aquilo que eu fiz foi perceber que eu vim quase a namorar uma ideia, ou um sonho, não é? Mas na prática, eu se calhar fui à procura da informação errada. Se calhar eu devia ter procurado testemunhos de alunos que realmente tinham feito e o que é que estavam a fazer, em vez de ter procurado qual é que é a melhor faculdade que nós temos no país. A melhor faculdade é um rótulo. Na verdade, eu acredito que há faculdades muito melhores. Não vou dizer que a minha experiência foi má ou que foi péssima, mas eu tive colegas a estudarem na Universidade Europeia e tinham coisas como preparação de discurso, tanto escrito como oral. E eu penso assim, ok, isto numa ótica de desenvolvimento do profissional, isto é muito mais valioso, mesmo para quem está a entrar no mercado. Como é que eu me apresento no mercado? Como é que eu vou trabalhar a minha comunicação, não é? Verbal e não verbal, para conseguir alcançar os meus objetivos? Mas isto é a minha percepção, tendo em conta aquilo que eu queria. Não quer dizer que efetivamente seja melhor. A mim aquilo pareceu uma melhor proposta. Então eu analisei errado. Eu fui à procura da coisa errada, né, quando escolhi o curso. Pronto, e foi assim então que saí da segunda licenciatura. Inscrevi-me logo na terceira. Eu inscrevi-me em Ciências Sociais na Universidade Aberta. E aqui eu na verdade, fiz um processo diferente. Porque eu já estava a ser... Aliás, foi no ano a seguir que eu fiz esta inscrição. Porque não, foi neste ano. Eu quando me despedi da Wharton, estava no segundo ano, ao final do primeiro semestre estava extremamente cansada. Tanto desta gestão de horários, como desta questão de... Eu estava a desenvolver também uma startup na área de turismo para famílias, como desta questão de eu para estudar e para trabalhar, eu estou constantemente a ter de sacrificar uma delas. Eu preciso de construir as coisas à minha maneira. E então despedi-me. Ia desenvolver a startup. Daqui a pouco posso explorar um bocado isso, mas entretanto decidi mudar
e criar o meu projeto pessoal como assistente virtual e contratei uma coach. E durante este trabalho com ela, em que eu lhe falava muito tanto destas frustrações como dos meus objetivos, na prática aquilo que nós percebemos foi, para o meu dia-a-dia profissional, eu tinha as competências, não é? O que eu estava a fazer era colocar as minhas competências ao serviço dos outros. O que é que me faltava? Ou o que é que me podia satisfazer mais? Ter um estímulo cognitivo, um estímulo intelectual que me ajudasse a perceber aquilo que nós temos em qualquer profissão, que são relações humanas. Então, ao escolher uma nova licenciatura, aquilo que eu procurei foi uma licenciatura que de facto me permitisse conhecer mais sobre o outro. E nas ciências sociais, na Universidade Aberta, portanto, já aqui online, porque eu era mãe, não é? Ou ia ser mãe, aquilo que era o meu foco era aproveitar estes 2 primeiros anos, que eram ramos comuns, e só no terceiro é que eu teria de escolher. E tanto eu escolhendo Sociologia, que me parece interessante também, não é? Tanto para o meu trabalho, como mesmo que eu depois quisesse realmente alguma coisa relacionada com turismo, nós tínhamos Sociologia do Turismo e eu consigo perceber a utilidade da Sociologia nesta área também, portanto, tanto na assistência virtual como no turismo, era uma disciplina boa, como o outro menor que me interessava, que era aqui numa área de Psicologia. Porquê? Porque me ajudava a perceber pessoas e, na verdade, era isto que eu precisava, era de perceber as pessoas, perceber o que é que está aqui, até mesmo por trás destas nossas escolhas. Pronto, então eu fiz a minha inscrição com base nisto, com base naquilo que eu achei que de facto me ia acrescentar valor. E depois não me senti capaz. Eu passei por uma série de processos pessoais, depois aqui em termos depois da minha maternidade, e achei que eu não ia ser capaz. Aliás, eu tive mesmo uma fase em que eu estive realmente muito em baixo, em que eu achei mesmo que eu nunca mais ia voltar a ser a mesma pessoa. E lá está, estava a namorar a ideia errada. E precisei de algum tempo para desconstruir. E ainda não tive coragem para realmente me comprometer com esta formação. Mas na prática é isto, eu acho que eu desisti das formações exatamente pelo mesmo motivo pelo qual eu desisti de Ciências e Tecnologias. Eu andava constantemente ali à volta de teorias e que não iam ao encontro daquilo que era a minha expectativa para as formações. Sim. E por outro lado, agora eu vou dizer assim, modéstia à parte, eu já tenho uma série de competências que consigo aplicar e que eu me sinto feliz a aplicá-las, então sinto mais necessidade de ter esta parte cognitiva ativa, não é? Sentir que o meu cérebro está ativo, perceber que eu consigo ser ainda mais empática porque começo a perceber cada vez mais aquilo que se passa à minha volta, mais do que com o outro. Mas acho que para nós nos conseguirmos pôr, entre aspas, nos pezinhos do outro, nós temos é de conseguir perceber como é que nós funcionamos, como indivíduo e como sociedade. Pronto, e na prática é por isso que eu ando então tão enamorada por esta licenciatura. Okay. E mesmo por outras coisas, imagina, cursos que tenham a ver com marketing, mas que tenham a ver com psicologia do marketing, psicologia da decisão, psicologia da persuasão, enfim, andem a ver uma série de formações que partem muito desta base da psicologia. Isso para mim é muito interessante. Ou neuromarketing, também é um termo agora muito utilizado. Porquê? Porque eu estou a pegar em conceitos que eu já tenho e a conseguir desenvolvê-los tendo em conta o ser humano, não é? E na prática eu vou estar sempre a trabalhar com o ser humano. Sim. Pronto. Então, na prática é isto. Acho que é, para mim, aquilo que mais me importa, ou neste momento, tendo em conta o meu paradigma atual, aquilo que mais me importa é cada vez mais conseguir compreender quem é o outro e quem sou eu, não é? Comigo mesmo ou com o outro e no ambiente em que nós estamos. Ok. E diz-me, portanto, foste fazendo essas mudanças, por sentiste necessidade de as fazer, consideras que nessas etapas, ou seja, consideras que se fosse hoje não terias eventualmente tomado essas decisões ou consideras que conseguiste retirar algo de cada uma dessas experiências? Olha, eu consegui sempre retirar alguma coisa dessas experiências. Primeiro, consegui sempre desenvolver-me mais como pessoa.
Porque, por exemplo, aqui eu estive aqui então no SCAP, eu tinha uma turma que era essencialmente pessoas que já trabalhavam na área. Eu tinha pessoas na minha turma que eram da idade do meu pai. Eu trabalhei muito, ou eu tive muito com pessoas mais velhas do que eu. E este convívio para mim foi super importante. Porque até mesmo a minha ideia sobre o mercado de trabalho e aquilo que eles me traziam, não é? Também sobre a experiência deles, era muito dispar. E eu adorei isso, sabes? Perceber como é que realmente, como a idade efetivamente influencia quem nós somos como profissionais, porque nós temos mais experiência. Então acho que eles me conseguiram ajudar muito a desenvolver como pessoa e como profissional. Depois eu tive disciplinas. Olha, a contabilidade tive outra vez, não é? Na verdade, já tive 4 ou 5 anos de contabilidade, porque tive sempre contabilidade nos cursos todos. Mas ajudou-me ali a desenvolver competências e conhecimentos. Ajudou-me, por exemplo, a perceber que o curso profissional é ótimo e que as pessoas colocam imenso isso em causa. Eu fiz e não tenho vergonha de ter feito, mas ao mesmo tempo na primeira aula de matemática, por exemplo, quando nós fizemos a nossa formação, eu era a única que vinha de um curso profissional. E a professora virou-se para mim e disse assim: Ai Maria, olha, não a quero assustar, mas isto vai ser muito difícil para si. Alguém me estava a pôr um rótulo e a senhora era super simpática e muito boa a ensinar, mas ela meteu-me ali um rótulo. A minha primeira reação foi frustração e ao mesmo tempo foi vergonha. Eu sou a única que vem do curso profissional. E perceber que afinal eu conseguia ser tão boa ou melhor ainda do que os outros que vinham de matemática e A, não é? Que vinham de ciências e tecnologias ou de socioeconómicas, para mim aquilo foi uma grande coisa. Foi uma validação de que não, nós não perdemos competências num curso profissional. Porque eu consigo acompanhar esta matéria, mas quando chegamos à contabilidade e à gestão e ao direito, eu levo vantagem. Porque eu já tenho conceitos base. E eles estão a começar muito lá atrás. Isso nota-se nas notas também. Isso nota-se no trabalho que nós estamos a apresentar. Então, essa parte para mim foi muito importante. Esta de validar que o curso profissional é válido e que efetivamente me acrescentou valor, além da minha percepção, não é? Mas ter aqui na prática perceber que isso realmente aconteceu. E lá está, é assim, eu aprendi sempre algumas coisas, mesmo em termos de importação, de exportação, olha, um conceito que nós agora usamos muito no digital, as joint ventures. Eu falei disto num contexto completamente diferente, não é? E é muito giro nós depois percebermos como é que isto se transporta. Sim. No turismo também houve coisas fantásticas, e mesmo com assistente virtual. Eu já trabalhei agora com alojamentos locais. Houve uma série de coisas que eu já conhecia, mesmo em termos legais, porque eu tinha estudado. Então eu acho que o conhecimento nunca é demais. E acho que nós estamos sempre a desenvolver competências se nós formos adaptáveis. E eu vou partir do princípio que nós somos, não é? O Darwin já nos falava sobre isso, portanto, à partida nós já somos criaturas que sabem adaptar, nós conseguimos sempre aprender alguma coisa e tirar alguma coisa e trazer. Agora, hoje pode-me ser útil, amanhã não. Ou até agora eu posso nunca ter utilizado e agora ser útil em alguma coisa. Sim. E consegues eventualmente fazer aqui pontos e ligações entre conhecimentos diferentes ou dispares, sim. Sim. E mesmo estas áreas, percebes? Quer dizer, eu como assistente virtual, já trabalhei com empresas de turismo, não é? E podia estar só a trabalhar com empresas de turismo. E esta licenciatura que eu não acabei, podia-me ainda estar a ser mais útil no sentido daquele conhecimento técnico, não é? Da área que eu aprendi, porque aprendi muita coisa própria do turismo, eu poder estar a tirar ainda uma maior vantagem. Isso era possível. Porque nós depois podemos usar isso naquilo que nós nos decidimos transformar. Ok. Muito bem. Então, e depois como é que surgiu a assistência virtual? Então, olha, eu como há pouco dizia, eu decidi despedir-me da Vorten, do meu serviço de pós-vendas, já lá trabalhava há 2 anos, por sentir então mais que um cansaço, eu sentia que eu não tinha qualquer tipo de balanço ou contrabalanço na minha vida. Era uma correria para todos os lados, para tentar chegar a todos os lados. E eu queria muito desenvolver a startup. Nós tínhamos um produto de turismo para famílias, para ajudar as famílias a descobrir Lisboa. E Lisboa é difícil para quem traz crianças. Para começar pelos paralelos, né, que não dão muito jeito para andar com o carrinho. Pronto, enfim. E tínhamos assim toda uma ideia muito bonita e tínhamos um investidor. E no final de um ano,
nós não conseguíamos fechar o nosso plano de negócios, o nosso modelo de negócios. Porque nós trabalhávamos, eu trabalhava nos buraquinhos em que eu conseguia inserir, o meu parceiro trabalhava no tempo livre dele, que na verdade era muito mais do que eu, também me sentia um bocado mal com isso. E depois nós tínhamos um investidor, e assim, nós tínhamos de o agarrar, nós tínhamos até junho para testar o MVP, não é? O produto de teste, ou perder o investidor. E eu não estava disposta a isso. Então despedi-me e decidi que vou com tudo para aqui, isto vai dar certo ou há de dar certo. Ao final de 2 semanas a trabalhar só ali, eu voltei-me a deparar exatamente com o mesmo problema. Eu vou estar a fazer aquilo que eu gosto, em termos de responsabilidades e tarefas, mas só para um negócio. Uhum. Pronto. E então achei que não, isto é muito bom, lá está, as tarefas, as responsabilidades que eu vou ter, mas isto para mim não vai dar. Eu não quero estar só a trabalhar para um negócio. Então falei com o meu parceiro, falei com os investidores, larguei aquela ideia de negócio e peguei, então, nas competências que eu já tinha e nas tarefas que eu já ia fazer e decidi que eu queria trabalhar com várias empresas. Naquela altura, a minha ideia era trabalhar com startups. Como eu estava a desenvolver uma startup, não é? E conseguia compreender as necessidades, eu achei que eu ia trabalhar com startups. E decidi informar toda a gente que eu conhecia. Toda a gente que eu conhecia foi, olha, em primeiro lugar, ligar ao meu pai. O meu pai já não tinha a empresa, não é? mas esteve durante mais de 20 anos, e validar com ele a minha ideia. E ele disse-me que era impossível. Em Portugal, nenhum empreendedor quer uma secretária que não esteja ao lado. E para ele a assistência virtual é uma secretária remota. Uhum. Quando ele me disse isto, eu pensei, muito bem, então tu abriste uma empresa em 1990, nós estamos em 2017, em 2017 eu posso ser o que eu quiser. As regras não são as mesmas de 1990. Então aquilo, na verdade, em vez de me desmotivar, foi quase um motor para mostrar que isto era possível. Em Portugal não havia assim muita informação, não havia, ainda não há propriamente muitos anúncios de pessoas que precisam de assistentes virtuais, não é? Então eu decidi ser proativa e fui ao meu Facebook, fui ao meu LinkedIn e procurei todas as pessoas que eu conhecia que tivessem uma empresa ou um negócio próprio. Conhecia 20 pessoas, num incrivelmente gigante, 20 pessoas, a quem eu pedi carinhosamente para me responderem a um inquérito. Pronto, eu queria perceber se realmente as pessoas sentiam necessidade, não é, deste apoio. E pedia para no final me deixarem o e-mail se gostassem de receber mais informações. Eu não tinha o e-mail destas pessoas, né? Tinha as redes sociais. Fiquei com 18 e-mails. Enviei a minha apresentação e tive uma das pessoas que me respondeu. E marcámos uma reunião para o dia seguinte. Respondeu-me ao fim de 5 minutos de eu enviar um e-mail. Claro que eu naquela altura estava à frente do e-mail a ver se será que alguém me vai responder. E em 5 minutos alguém me respondeu. Foi assim uma super vitória. Pronto, no dia a seguir então eu consegui o meu primeiro cliente. Olha, primeiro, foi uma pessoa que cresceu na mesma rua que a minha mãe, portanto conhecia a minha mãe. Eu tinha-o na minha rede porque ele foi professor na escola onde eu andei. Ele tinha educação física em metade do campo de futebol e ele dava educação física na outra metade do campo de futebol. Como eu sou uma pessoa que tem este vício de dar sempre opinião, eu às vezes estava ali a falar com os professores, não é? Com o meu professor, a dar opinião disto ou daquilo, e ele às vezes estava lá também e vinha também então para dar opinião e percebeu, não é? Que me conhecia, dali da rua também onde eu também cresci, e ficámos sempre com o contacto nas redes sociais. Pronto, e naquele momento ele então converteu-se no meu primeiro cliente. Depois tive então o meu investidor, que viu que eu era assistente virtual, que eu atualizei no Facebook, não é? E que mandou mensagem a perguntar se eu não queria ser parceira do espaço dele. E dali veio mais tarde mais um cliente. E depois foi isto, nós temos sempre alguém que conhece outra pessoa que precisa. E aos bocadinhos eu consegui então criar aos bocadinhos, olha, eu em 3 meses tinha os próximos meses fechados. Os próximos meses, até a minha filha nascer, eu já não conseguia aceitar mais ninguém. Mas isto foi estas coisas pequeninas, percebes? Depois eu comprei um processo de consultoria no nomadismo digital e depois acabei por trabalhar então com a Cristal do nomadismo em coisas pequenas que ela precisava para a comunidade. Depois ela contratou-me também para escrever alguns artigos.
e depois recomendou-me a uma cliente dela. Pronto, isto acabou por ser sempre assim, funcionou sempre muito com base nas recomendações. Muito bem, muito bem. Então, e diz-me, durante já me perdi aqui no meu guião, ok, já fomos falando aqui de várias coisas, ok, qual é que é o papel aqui das circunstâncias, também do apoio familiar, que competências é que tu consideras que foste aqui adquirindo ao longo deste processo e competências é que já te eram inatas ou que já vinham contigo? Olha, eu acho que assim, a minha competência inata mais fulminante é a curiosidade. Sou uma pessoa curiosa e acho que isso também me levou sempre a ir persistente, na verdade. Porque isso levou-me sempre a querer saber mais. Eu vou procurar mais isto. Mesmo que eu não esteja a encontrar, alguém vai ajudar a encontrar aquilo, não é? Por exemplo, não é? No nível da assistência virtual. Ok, olha, não consigo ir mais longe, mas se calhar a Cristel sabe, porque ela já trabalha remotamente há algum tempo. Eu vou arranjar uma solução. E depois esta persistência que está muito ligada à curiosidade de não desistir. Acho que tive muitas vezes e em diferentes, portanto, tanto na parte formativa como na parte profissional, tive muitas vezes tudo para desistir. E, por exemplo, em termos de apoio, os meus amigos em Cascais eram as pessoas com quem eu tinha trabalhado, ou as pessoas com quem eu andava na faculdade. Não tinha propriamente um apoio para ser assistente virtual. Ninguém compreendia o conceito. E ainda para mais as pessoas não percebiam porque é que se larga um emprego fixo, um ordenado fixo, para se arriscar tudo numa coisa que ninguém fala e que ninguém sabe o que é. Portanto, circunstâncias para desistir eu tinha muitas, mas acho que tive sempre esta coisa de não, eu vou conseguir chegar aos meus objetivos. Esta persistência de não, eu consigo e eu sou capaz de mostrar aos outros que eu consigo. Pronto, então acho que isso é aquilo que nasceu comigo. Eu vou fazer aqui um parênteses. O meu pai dizia muitas vezes que eu tinha de ter cuidado, isto era em tom de crítica, não é? Porque eu era sindicalista. E para ele, um sindicalista, ele associa àquelas pessoas que estão sempre a ser do contra, por ser do contra. Quer dizer, nós já não estamos a defender uma causa, nós estamos a querer ser do contra para ter algum protagonismo. E a crítica dele era neste sentido, era que eu tinha de ter cuidado para não me tornar numa pessoa que simplesmente está do contra. E, na verdade, eu acho que isso foi uma das coisas muito boas para mim. Eu ser do contra, porque isso também me ajudou quando ele me diz que não, quando os meus colegas me dizem que não. Isso também me ajudou a não desistir. Portanto, ou sindicalista ou não é? Posso dar aqui outro nome qualquer. Isso foi muito importante para mim também. Por outro lado, olha, o trabalho em equipa de McDonald's que eu referi logo no início, isso para mim foi mesmo, acho que é aquela competência que me ajudou a vida inteira. Mesmo remotamente, eu já trabalhei com equipas, ou eu trabalho muitas vezes com equipas, é fundamental saber trabalhar em equipa. E é fundamental saber fazê-lo fisicamente, porque se não fazer remotamente vai ser ainda mais complexo. Sim. A empatia, acho que é uma das coisas que eu também fui desenvolvendo, e aqui posso atribuir muitos pontos ao balcão de reclamações, não é? Eu tinha mesmo de desenvolver a minha empatia. Depois há aqui uma série de competências mais técnicas, em termos de programas com que nós mexíamos, mesmo em termos de marketing, houve várias coisas que eu fui aprendendo também no caminho, mais relacionadas com marketing. Com o meu pai, olha, o meu pai ensinou-me Excel. Ensinou-me melhor Excel do que aquilo que eu tinha aprendido na escola. Mas quando eu cheguei ao curso profissional, aquilo que ele me aprendeu foi super valioso e permitiu-me continuar a desenvolver competências. Outra disciplina que eu achei que era 1000 vezes melhor no curso profissional foi o TIC, não é? Nós chamamos de TIC. Mas muito, muito melhor mesmo. E o Excel foi durante muito tempo a minha ferramenta, mesmo como assistente virtual. Eu desenvolvia os quadros, por exemplo, no alojamento local, nós fazíamos muito trabalho de Excel para mantermos tudo organizado e para termos dashboards para comparar o objetivo com aquilo que realmente estamos a conseguir. Sim. Pronto, mas na prática acho que as soft skills mais importantes foram mesmo aqui a empatia, esta curiosidade também. Depois hard skills, se calhar hoje foram umas, depois são outras. Não é? Estive até dezembro a trabalhar como assistente virtual com uma série
de empresas e de pequenos projetos, e aí eu se calhar usava mais umas competências, e agora como Project Manager eu uso outras. Na academia nós usamos tudo, porque o ambiente de startup, e nós não sendo uma empresa, mas acho que aqui é um conceito muito idêntico ao da startup, só não somos oficialmente uma empresa, nós fazemos tudo dentro do nosso negócio, não é? E estamos muito aqui numa fase de teste. Não é? Na startup nós estamos aqui a testar um modelo de negócio, é isso que nós estamos a fazer também. Aí nós fazemos tudo. Então, tudo aquilo que eu aprendi ao longo deste caminho é super útil aqui. Porque é graças a isso que eu hoje posso testar um modelo de negócio. É graças a isso que eu hoje posso fazer uma experiência e amanhã, se não resultar, vamos ver o que é que não resultou. Vamos tentar uma coisa que se fazia, para se calhar no McDonald's não. Mas se calhar que eu fazia no balcão de reclamações. Por exemplo, nós usávamos o Kaizen. Isto, não é? A Sonai usa muito o Kaizen, a cultura da melhoria contínua. Isto, por exemplo, é uma coisa que eu posso levar para onde eu quiser. Não é o que eles fazem dentro da Sonai, é o conceito disto e aquilo que eles me ensinaram com este processo, eu posso levá-lo para onde eu quiser, eu posso aplicá-lo na minha startup à vontade. Então, todas as experiências nos acrescentam valor e em todas ficamos muito ricos. Sem dúvida. Muito bem. Então, Maria, 2 perguntas finais. A primeira é, se não tivesse a profissão, ou seja, assistente virtual, Project Manager, qual era a profissão que devias a fazer? Não sei. Eu vou dizer uma coisa, quando tu me convidaste, eu comecei a pensar nisto e eu pensei, é incrível como eu acho que eu consegui ser aquilo que eu queria ser em criança. Porque eu queria fazer muitas coisas diferentes. E depois eu olho para o meu dia-a-dia, eu faço muitas coisas diferentes. Eu dou formação, mas não sou formadora. Mas não sou professora, sou formadora. Eu queria trabalhar em empresas e eu trabalho em empresas. E trabalho com empresas. Na verdade, eu acho que eu, de alguma forma, realizei aquilo que eu sonhava em criança. Eu achava que isso não era possível. Ok, então criaste, ao fim e ao cabo, criaste a tua profissão de sonho. Sim. Com muitos pontos a melhorar. Como sempre, não é? Como qualquer que seja a nossa escolha, não é? Se nós tivermos esta perspectiva de melhoria contínua, lá está, nós vamos querer sempre melhorar qualquer coisa. Mas sim, eu acho que na prática eu fui criando esta profissão de sonho. Fui criando condições para me sentir realizada. E, sinceramente, adorava conseguir ser capaz de me sonhar a fazer qualquer coisa diferente, mas não sou. Gostava muito, mas não tenho jeito nenhum para isso, mas gostava muito de trabalhar com a primeira infância. Gostava muito de alguma forma contribuir para que, de facto, vou chamar creches, prés, o que seja, mas para ter um projeto educativo, um sítio com um projeto educativo diferenciado e de acordo com aquilo que eu acredito e procuro para as minhas filhas, que é tão difícil de encontrar. Mas não sou a pessoa certa para isso. Eu se calhar até podia ser a pessoa certa para de facto estar no back-office, mas eu não consigo imaginar a trabalhar propriamente com as crianças. Acho que de facto não é a minha praia. Mas pronto, mas já poderia ser algo diferente daquilo que eu estou a fazer hoje. Mas na mesma ótica, percebes? É Maria, sempre o back-office. vamos continuar a jogar no Euromilhões e depois tratamos disso. Eu Ok, tenho que muito começar. Muito bem, então a última questão, o que é que conselho ou que dica, enfim, que mensagem gostarias de deixar aos jovens ou menos jovens, ou que estejam aqui a tomar decisões relativamente ao 10º ano, uma licenciatura, ou eventualmente estejam num processo em que acham que podem não estar na área certa e ter que mudar, inclusive, ok, adultos também. Que mensagem é que deixarias? Olha, então, para seguirem sempre o coração. E eu acho que isto é aquela mensagem muito clichê, mas eu até posso estudar artes e a seguir não ter saída profissional nenhuma. Mas pelo menos enquanto eu estive a estudar, eu estive feliz. E depois lá está. É nós pegarmos na nossa adaptabilidade e nós somos seres adaptáveis e conseguir pegar naquilo que eu aprendi para aplicar a qualquer profissão. Porque nós podemos. Então escolham uma área que vos faça feliz. Não há nada mais importante do que nós nos sentirmos felizes.
Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Obrigada, Maria. Obrigada por disponibilizares para esta conversa e por tudo o que partilhaste connosco. Obrigada. Obrigada eu, Inês, mais uma vez, e espero que realmente seja que o meu percurso de alguma forma possa, pelo menos, mostrar aos outros que é sempre possível. É sempre possível, mesmo que se desista de 3 licenciaturas, não há problema. É sempre possível nós nos sentirmos realizados enquanto profissionais. Sem dúvida. Muito bem. Obrigada a todos que estiveram a ver. Podem deixar as vossas perguntas, os vossos comentários aqui na caixa de comentários e depois a Maria e eu respondemos assim que pudermos. Obrigada, Maria, e até breve. Até breve, obrigada.